o poder do propósito. Tema da mensagem: o poder do propósito. Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Parecendo um adolescente mudando de voz, né? Eu acho que o meu começou lá em casa, cara. Eu estava vendo ali, falar no telefone com a galera do clã dele. Falei: ai, pronto. De 2 litros de leite vai para 4 agora. Não conheço. Ah, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não ministrar o nosso coração aqui nessa noite, vai ser apenas um sino retindo, fazendo barulho. Vai ser vento em vara. Espírito Santo, o Senhor ministra os nossos corações. Ministra o coração dessa igreja, ministra o coração das famílias, dos irmãos que estão aqui. Ministra o coração daqueles que conhecem o Senhor e daqueles também que não conhecem o Senhor, para que o Teu Espírito faça conhecido através de nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, Senhor, até que o Senhor volte. Continua fazendo isso. Aleluia. E não está no meu esboço, mas eu acho legal que numa outra versão fala que eles reconheceram o sotaque e o jeito de andar e das vestes de Pedro, nesse último homem que reconheceu: esse aí é Galileu também. Isso aqui aponta para algo muito poderoso, irmãos, que eu vou falar depois. Então você vê que Pedro, o discípulo de Jesus, um discípulo muito forte, um discípulo muito, muito forte, com uma personalidade assim incrível, babando tudo, incrível, um temperamento muito forte, muito ativo, não muito carismático, mas muito ativo, muito forte, muito determinado, muito resolvido. Um cara cheio de Jesus, cheio da presença de Jesus, obviamente, porque estava andando com Jesus. De repente nega Jesus. O mesmo Pedro que quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, ele falou assim: não, eu não sou digno, né, que você lave os meus pés. Aí Jesus falou bem assim para ele: se não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Uma outra versão: você não lavar os seus pés, você não é o meu discípulo. Não lave só o pé, lave a cabeça, lave tudo. Intenso. Um cara, negou Jesus. O mesmo Pedro que nós lemos em Mateus 16:13. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele veio também. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Então veja que ele perguntou: o que os homens aí falam que eu sou? O que os que se dizem de Deus dizem que eu sou? Que você era um profeta, que você era um cara legal. Dos que creem em Deus, que você é Jeremias, que você é Elias, João Batista e tal.
Aí Jesus se direciona aos seus discípulos. Aí Jesus se direciona para aqueles que andam com Ele. Aí Jesus se direciona para aqueles que sentiram a respiração dEle. Jesus se direciona para aqueles que dormiram ao lado dEle, aqueles que se alimentaram com Ele. E vocês, o que dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E quando alguém fala assim, Tu és o Cristo, naquela época, tem um significado muito grande, de reinado, de redenção da nação, de muita coisa. O Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Pedro, que antes do Espírito Santo ter sido derramado sobre as nações, sobre a terra, sobre os seus discípulos e tudo mais, ele teve essa visão, essa voz de Deus falando com ele, revelando ao coração dele essas coisas. Porque isso não foi revelado a carne e sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Olha o poder da igreja, irmãos. Olha como esse evangelho aqui para crente mimizento não aguenta. Não, crente mimizento não aguenta. Ai, vocês têm que me aceitar. Claro que sim. Oh, meu irmão, mas vem do jeito que está. Mas você não vai aguentar ficar com a gente da forma que você estava, porque nós queremos ver você se formar um discípulo de Jesus. Nós vamos ver você se formar um discípulo de Jesus, cara. O mesmo Pedro, Mateus 4, 18, 20, esse que negou Jesus é o mesmo. Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Uau! O mesmo Pedro que numa outra passagem, Jesus pega e dá um passo dentro do barco dele, fala: afasta um pouquinho. Aí eles afastam, ele começa a pregar as multidões. Depois ele pede para Pedro: bota o barco mais para trás um pouco. Estava lá lavando as redes, né? Joga a rede aí, Senhor. Abre parênteses. Quem é tu na fila do pão para querer me ensinar a pescar? Passei a noite toda pescando, não peguei nada, com esse lago com a palma da minha mão. Tu é filho de marceneiro, não pescador? Tu quer me ensinar o quê? Fecha parênteses. Lance a rede. Tá bom, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei. Uau! Tiveram que chamar outros barcos, irmão, para buscar. A quantidade de peixe que pegaram. Esses dias nós experimentamos um testemunho muito poderoso no nosso live. Não sei se o Du está aqui. Cadê o Du? O Du e a Dani. Ah, eu vi no das 20, não? É? Isso. É que o meu óculos está sujo. Aí essa luz bate aqui, enxerga nada. Aí ele queria muito no Pass Conference, muito, e era na época da tainha. E o Du ganha o recurso, o pagamento, o dinheiro dele é vender peixe. Ele compra do pescador e vende para as fábricas, para as indústrias e tudo mais. Esse é o ganha-pão dele. Ele ganha centavos, R$1, 50 centavos por peixe, por quilo. E ele falou assim: eu vou no Pass Conference, mesmo sabendo que é época de tainha, eu vou no Pass Conference. Tem vários detalhes do testemunho dele, só vou contar só por cima. E aí ele foi no Pass Conference, e aí a galera ligando, tanto de tainha, 1 tonelada, 3 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas. E o homem assim: quer saber, eu vou desligar o celular, porque eu vim para aprender, eu vim para honrar o meu Senhor. E as contas vindo. Ele chegou aqui, irmãos, eu não vou falar números, porque eu vou deixar o dia que ele contar esse testemunho. Só que em uma semana, ele recuperou mais que o triplo do que ele teria perdido, daquilo que ele perdeu naquela vez. Ele investiu.
fora outros detalhes que ele pode contar. Porque sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então esse Pedro aqui, dizem que o galo não era um galo, né? Galo de Garnizé, porque não tem galo naquela região. Esse galo é o nome da corneta, né? Estava pesquisando sobre isso. Galo é o nome da corneta romana, que dava o horário, Mas enfim, eu vou ficar com o galo que eu aprendi desde pequenininho, que não vai mudar nada. O mesmo Pedro, de João 18:10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Irmão, na minha concepção, só não cortou a cabeça fora num golpe só, porque o cara era soldado e deu uma esquiva, deu uma tirada, por isso que pegou a orelha, e nessa ele tirou e arrancou a orelha. Esse Pedro, que Jesus falou assim, Jesus porém ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? A pergunta que o Espírito Santo fez para mim, e pela graça do Senhor Jesus, apesar de mim, eu repasso para você: qual a orelha tu anda cortando? Qual soldado do super sacerdote você está tentando cortar a cabeça para impedir que aconteça o propósito de Deus na tua vida? O que tu está fazendo que o propósito de Deus não está acontecendo na tua vida? O que está rolando? O que pegou? Guarda essa espada, irmão. Para de cortar a orelha de Malco. Estava lá meditando lá e ouvindo os discípulos. Eu pude fazer algo que eu queria fazer há bastante tempo. Lá nesse DD foi tão gostoso ver a galerinha à vontade lá. Fiquei bem feliz. E assim, quando o fogo começa a queimar, irmão, as trevas logo querem apagar o fogo, né? Aí eu estava assim meio preocupado, sabe? Porque o diabo sempre envia espia, sempre tem coisa. O diabo sempre, ele tenta dar um jeito, né? Ele não entra pela porta, o diabo entra pela janela. E aí eu estava assim me incomodando, querendo puxar a espada. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não se preocupe, moça, quando chega perto do fogo, as asas queimam, ela cai no fogo e morre queimada. Mosca não voa em cima de fogo, porque se ela voar, queima as asinhas, torra no fogo. Não se preocupe, só queima. Aí eu fiquei meio relutante, querendo puxar a espada. E aí que começa a cantar: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. Obrigado, filha. Pode vir queimar, pode vir queimar fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Nada, todos os outros amores, nada para o fogo de Deus dentro de um homem e de uma mulher de Deus. Nada paga, nada paga. Meu Deus, esse Pedro então negou Jesus, vai para o inferno, danou-se. Bom, eu quero mostrar duas atitudes diferentes. Presta bastante atenção que aqui que o negócio pega preço. João 13:27. Não vou ler todo o texto, não vou ler só no texto, no versículo. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele.
Não, Satanás não entra em crente. 3 anos e meio andando com Jesus, irmão. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. E Judas incorporado, um Satanás dele, foi lá e vendeu Jesus. Vendeu Jesus. O que foi que ele fez? Judas, o diabo, vendeu Jesus. Porque o diabo é burro quando se trata do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ganhar da sabedoria de Deus. E quando o Satanás começa a enxergar que você está vivendo o propósito de Deus, ele vai tentar dar um jeito de te comprar, para que não cumpra o propósito de Deus. Mas aprendi uma coisa, que eu estou ficando meio leso, eu acho, porque eu não consigo mais lembrar de quem. Que Deus, pastor Cote, Deus ama armar sataneiras. Esses dias eu estava com um camundonguinho lá em casa. Vira e mexe, aparece camundonguinho ali. Eu acho que ele vai para abduzido para um planeta, depois ele volta. Ou ele reencarna, já matamos umas 300 vezes. Vira e mexe, um pequenininho. Aí a gente teimoso, vamos armar uma ratoeira. Porque, irmão, ele comia o negócio da ratoeira e não pegava ele. É camundonguinho, bem pequenininho, até dozinha, tadinho. Tão bonitinho. Eu acho bonitinho. Agora a barata, pela misericórdia, Jeová. Aí ela faz aquelas colinhas, né, amor? Tadinho. Deu uma dozinha de ver ele grudadinho lá. Quando você se coloca diante do fogo de Deus, irmãos, Deus arma sataneiras ao teu redor. Deus coloca uns papelzinhos de cola para pegar os ratinhos. Você tem que entender isso. Ah, pastor, mas isso aí é uma coisa para vocês que são crentes. Eu não sei se eu aceito esse nível de evangelho. Ou você aceita esse nível de evangelho, ou você não é salvo ainda, você precisa se converter. Porque não tem outro evangelho. Não, vou dar uma amenizada. Não dá para dar uma amenizada. Esse é o evangelho da salvação. Aquele em que o Filho de Deus, lindo, Jesus, ai, seu fofo, como diz João, ai que gato. O João sabe fazer certinho. Morreu por você, sim, sangrou em Jerusalém inteirinha, sim, carregou uma madeira pesada por você, sim. E não é para você ficar fazendo friagem, para não falar outra coisa, que começa com V e termina com iadagem. Ai, eu não sei se eu quero viver esse nível de evangelho. Ou tu vive ou tu não vive. Não tem meio termo. Mas eu quero te falar o que te faz viver esse evangelho, por mais que doa. Então Judas fez isso. Mateus 27:3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Fala remorso. De novo, remorso. Até falar é ruim, né? Olha que palavra feia, remorso. É feio. Remorso. Palavrinha feia, né, cara? Devia ser palavrão isso aqui. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Tentou devolver o dinheiro que ele vendeu Jesus. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. Foi para a lei ainda. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Nossa. Olha para cá. Look aqui for me. Pequei, pois traí sangue inocente. E eles escutam: o problema é teu, a responsabilidade é tua. Quem quis vender Jesus foi você. Satanás faz a proposta. Aí você, sem propósito, negocia e aceita a proposta.
Aí você vê que dá ruim e fala: ai, e agora eu quero devolver. O problema é teu, você já pecou, está tudo lascado, se vira agora. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Primeira atitude: quando nós caminhamos sem propósito, andamos com Jesus, conhecemos Jesus, andamos sem propósito, amamos ficar ouvindo tudo que é tipo de boca fétida do Satanás, em vez de se perfumar com o aroma de Cristo, eu prefiro emprestar o meu ouvido para Baal-zebub e colocar cocô e ovo de mosca dentro da minha cabeça. Pastor, isso é muito duro. É isso que mosca faz: põe cocôzinho e põe ovinho, para as larvinhas criar bichinho e comer tua carninha. Estou errado? Aí abandona o propósito e vende Jesus. Vende. Troca o que Jesus tem na vida da pessoa, troca o que Deus tem por um tipo de promoção, algum tipo de cargo, algum tipo de evidência, algum tipo de bairrismo, algum tipo humano, carnal, e não divino e espiritual. E sabe o que isso vai causar? E sabe o que isso é? Isso é suicídio emocional, é morte emocional, é suicídio espiritual, é sequidão, é aridez, esterilidade, infrutífero. Porque o que Judas, ao ter feito tudo isso aí, a atitude dele não foi se arrepender, foi ter remorso. Essa é a primeira atitude, a primeira consequência. A falta de propósito leva uma pessoa, a falta de conhecer o propósito de Deus na vida dela, leva uma pessoa a ficar um tempo com Jesus, e por não ter uma raiz profunda do entendimento e não permitir que Deus trabalhe no coração, ela se suicida espiritualmente. Pedro, voltamos para Pedrão. Pedro não suicidou. Pedro não suicidou, mas João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos, e falaram: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Não suicida, mas por causa de não acertar e não corrigir e não ajustar e não deixar da forma que Deus quer que deixe, sai do propósito, volta à velha forma de viver e ainda arrasta uma galera junto. Vamos trazer para o tempo de hoje: é o crente desigrejado que odeia a igreja, mas ama arrancar membro das igrejas. Ele vira o pregador do Jesus sem igreja. Ele vira o missionário do arrancamento de crente de igreja. Ele é fundador, apóstolo dos desigrejados. Para que igreja? Porque esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu não preciso de prédio, eu sou a igreja. Só se for um membro amputado, porque igreja é gente grudada em gente. Sovaco com sovaco. O dia inteiro aqui no DD. Esses caras de caminho no discipulado, não abraça eles. Eles estão o dia inteiro aqui dentro. Nem eu. Não me abrace.
Só abraça o Neco. E a Jéssica. O Neco e a Jéssica. Faz assim, Jéssica, com a mãozinha, dá tchauzinho. Abracem a Jéssica. Meninas, abracem muito a Jéssica depois. Ela ama abraço. Se afasta do propósito e fica tão infrutífero quanto. É o que aconteceu com Pedro. Não, mas eu estou prosperando. Não, mas eu vou pegar peixe. Não, mas agora eu vou voltar. Agora não tem mais que ficar lá andando com Jesus, curando enfermo. E não tem que ficar naquele negócio da igreja de Jesus. Agora eu vou para o meu barco, para a minha igreja do meu barco. Agora eu vou pescar. Agora eu vou prosperar. Esse compromisso aí, agora eu vou prosperar. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O pastor está lançando uma maldição de jeito nenhum. Da minha boca não pode ser as duas coisas. Deus, não existe isso. Estou falando que uma vida que se escandaliza com a obra e o propósito de Cristo, ela se torna infrutífera, improdutiva. Vocês estão comigo ainda? Tá bom o som aí no fundo? Se escandaliza com a rude cruz, se escandaliza com a dureza do Evangelho, com a firmeza das palavras de Cristo. Esqueceram que no mesmo coração que tem um amor que te salva, que te faz a remissão dos seus pecados, que te resgata, que te ama, que te cuida, existe a justiça, a retidão, o arrependimento, o quebrantamento, a submissão, a obediência, a sujeição. É o mesmo coração. Vocês estão comigo? Agora vem comigo. Vem comigo. João 21, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, aquela praia que os abençoados foram pescar. Mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Legal que ele já chama de filho. Tipo assim, quem tu pensa que é, rapaz, para me chamar de filho? Mas eles não reconheceram, porque quando você está, escuta, quando você está afastado do seu propósito por se escandalizar com a cruz, você não consegue reconhecer que você é filho. A primeira coisa que vai para o vinagre é a paternidade. Volta ao estágio de órfão. Mas eu não quero aprofundar aqui, senão nós vamos ficar até amanhã, que eu amo falar sobre isso aqui. Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: e lancem na rede do lado direito do barco que vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Jesus: Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando eles embarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa. Olha que legal isso aqui. Filhos, tem alguma coisa para eu comer? Não sabe quem é. Então faz aquilo que eu fiz quando vocês me reconheceram como Rabi. Volta ao lugar que eu te chamei. Volta ao lugar onde você se arrependeu. Volta ao lugar onde Deus tocou o teu coração. Volta ao lugar que você falou: meu Deus, é Jesus. Aí ele estava arrastando a rede com peixes, certo? Jesus estava com fome. Ei, filho, tem comida? Mas quando eles chegam lá, o que tinha pronto na praia? Peixe. Tipo, qual é a tua, velho? Você faz eu jogar a rede, pegar um monte de peixe, e você já tem peixe aqui, tá me tirando? Sabe o que significa isso aqui? Esse alimento que você tem aí, cara, esse alimento que você se escandalizou com o meu propósito,
e você voltou a querer pegar, não é o que eu tenho para você, o que eu tenho para você é sobrenatural, cara. Eu te dou. Então, vem comer peixinho, vem. Ei filho, ei filha, vem comer peixe. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Nenhum teve coragem de perguntar, nem Pedro. Sabiam que era o Senhor. Eu vou ver se essa igreja aqui é isso, vamos ver isso aqui. Quero ver se é Jesus mesmo. Pergunta então, se você tiver coragem. Se você tiver coragem, pergunta. Fica de pé, irmão. Jesus amado. João 21, versículo 4, João 21, 4. Certo dia Pedro e João estavam sentados subindo o templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entrava no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, só um pouquinho, gente, senão por 8 horas eu não consigo falar. Isso, obrigado. Entrar no pátio do templo e pediu-lhes esmola. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! Segurando os cara pela mão, botou o cara de pé e o cara voltou a andar. O que aconteceu com Pedro? Usado por Deus, eu me apaixonei por Jesus, eu já congreguei numa igreja, eu já tive promessas de prosperidade na minha vida, eu já tive isso, eu tenho várias promessas de Deus na minha vida, mas hoje eu não sei, não acredito mais nada, fui ferido na igreja e blá, 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 blá. Sabe o que aconteceu com Pedro? Quando ele sentou na fogueirinha de Jesus, chamou para a célula à beirada do lago. Nem que eu já preparei até uma dinâmica. Pedro negou Jesus 3 vezes. Se arrependeu, ficou mal. Você não tinha mais o que fazer, o homem morreu. Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou assim: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu ver qual que eu vou falar primeiro. Vou falar errado. Depois comemos, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, lembra? Simão, filho de Jonas, filho de João, você me ama mais que esses? Ele disse a ele: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte em qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga. Faltam 4 palavras aqui. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte
perdão, não coloquei. Versículo 19 de João 21. O tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Que papo é esse, pastor? Que papo é esse? Como assim glorificar a Deus através da minha morte? Jesus teve que morrer pro barco dele. Jesus não. Pedro teve que morrer pro barco dele. A morte que Jesus te pede hoje, nesse tempo é essa. Nós conversamos sobre a outra lá na frente. Daqui uns dias. O barco teve que morrer, irmão. Já fundei meus barcos no cais. Sabe por que você desviou? Sabe por que você esfriou? Sabe por que você fica ouvindo Satanás e tendo uma vida de crente flácida e gelatinosa, sem açúcar? Que você precisa voltar a ouvir o Senhor e falar assim: você me ama. E Ele falar, e você ter que responder: sim, eu te amo. Então apacente os meus cordeiros. Sirva ao Senhor. Sabe por que você esfriou? Sabe por que você talvez virou um algoz de igreja? Porque você deixou de apacentar as minhas ovelhas. Quando você deixou de falar para Jesus que ama Ele. Sabe por que você não só está fazendo isso, como talvez é instrumento de Satanás para levar muitos para fora da igreja também? E não sabe. Não estou falando para te condenar, estou te falando para te resgatar. Porque a mão que resgata às vezes tem que botar dentro do fogo e queima. Porque Jesus está te perguntando hoje: tu me amas? E agora é hora de você não se escandalizar com a cruz, mas você se magoar com Deus. Porque Deus magoa. Por quê? Porque para fazer cirurgia dentro do teu coração, Ele tem que operar o teu coração. Sabe por que Jesus magoou hoje Pedro? Para Pedro fazer isso aqui, ó. Realmente eu não sei de nada, eu só sei que eu te amo, Jesus. Aí Jesus falou: o quê? Então me segue. Quantos querem voltar a seguir Jesus hoje? Desce lento essa bateria. Se você quer voltar a seguir Jesus, sai do teu lugar, tá? Se você quer voltar, sai do teu lugar. Voltar a seguir Jesus, vem pra cá. Está querendo fazer isso aí, segura aí que você tá, legal. A guita, puxa essa guita igual você tava. É ao vivo, irmão, não tem ensaio. O poder restaurador do propósito. Você precisa
voltar a queimar por Jesus. Eu não estou falando para você parar de trabalhar, você parar de estudar, você parar de ter teu trabalho, de você prosperar. Nada disso. Estou falando de coração. Então, irmão, minha irmã que está aqui, com muito amor, com muito carinho, eu te falo. Se você sentiu que você deve voltar para o Senhor Jesus da forma que você já viveu um dia, sai do teu lugar. Aqui à frente, eu queria pedir para você levantar a sua cabeça. Levanta a cabeça. Isso. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui para ver porque vocês querem queimar por Jesus. E alguns vieram porque realmente querem voltar para Jesus. Mas eu posso compartilhar algo com vocês sobre queimar por Jesus? O que ele precisa? Às vezes a gente quer voltar a um fogo assim que você perdeu o controle. Às vezes Deus não quer te levar para esse lugar. Sabe por quê? Porque esse lugar agora não é um lugar. Esse lugar agora é você, é dentro de você. Não é um lugar, uma música, um ambiente. Não, eu amo música e ambiente, mas não é isso. Isso está dentro de você. O que está faltando não é você estar e sentir isso. O que está faltando é você pôr isso para fora. É só isso que está faltando. Põe para fora. Esquecer as barreiras que estão tentando entupir esse fogo dentro de você. Situação tal. Esquece a situação. Tem um fogo dentro de você, é consumidor. Não tem como apagar, não tem como segurar, não tem como conter. Bota para fora. Levanta agora, por gentileza. Fica de pé, meu irmão. E você que veio aqui à frente para entregar a tua vida para Jesus, nós vamos orar. Coloque a mãozinha no seu coração e fala assim: Jesus, baixinho, você pode orar junto. Fala assim: Jesus, nessa noite eu quero te entregar a minha vida por completo. Tudo eu quero entregar ao Senhor. Por isso eu te declaro, crendo no meu coração que o Senhor é o Filho de Deus, que veio em carne
carne a este mundo para me salvar. Creio no meu coração. O Espírito de Deus te ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus. Está lá com Jesus, com Deus. E vai voltar a me buscar. Por isso eu falo que o Senhor é o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Agora tu vai ver o negócio ficar louco. Coloca a mão no peito. Agora é hora que vocês entram comigo. Agora você vai ver o bagulho ficar louco. Coloca a mão no coração. Fala assim: Jesus, eu quero queimar por ti. Você, irmão, eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.